Como lidar com um chefe confrontador? Às vezes você pode ter um chefe que é muito resolutivo, ele faz as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo ele tende a ter uma energia muito forte. E às vezes essa energia muito forte acaba, às vezes, impactando muita gente. A gente às vezes fica com medo ali de levar uma bronca, né? E isso pode ser que gere algum desafio para você de lidar com alguém que traz esse excesso de força, até quando você, né, sente, opa, não precisava de tudo isso, né? Então a gente vai contar um pouco sobre isso. Esses chefes são bem comuns em empresas, porque realmente eles são resolutivos, eles têm uma força de liderança alta de fazer as coisas acontecerem mesmo, então é bem comum a gente ver eles como chefes. E a Bárbara já teve muitos chefes, né, confrontadores. E vou começar aqui trazendo, perguntando para ela como são esses chefes e depois, né, como lidar com eles. Como que foi para você, Bárbara? Pois é, Leandro, eu tive chefe controlador. Eu tive, não diretamente, mas eu convivi com líderes de outros setores que não eram os meus também controladores. E é uma energia muito forte, é uma energia muito resolutiva, é uma energia de resolver problema. Geralmente eles até gostam de ambiente caótico, porque eles gostam de resolver esse problema, esse ambiente caótico. Eles sentem um prazer em achar qual que é o problema, como é que tá essa bagunça aqui? Ah, tá assim, assim, assim. Então vamos resolver. Eles têm muita energia corporal. Eu já trabalhei com uma chefe controladora que a gente trabalhando, produzindo lá o que tinha que produzir, ela chegou e do nada, quando eu assustei, ela tinha trocado um setor de um lugar com outro para ver se ia ficar bom. Porque se não Uhum, ficasse, ela destrocava. E eles têm essa energia, porque eles sabem que se não ficar bom, eles têm energia para fazer tudo de novo. uhum, E eu trabalhei com uma outra chefe também, olha só quanto chefe controlador. Eu trabalhei com uma chefe que o dia que a gente viu ela cansada corporalmente, foi um choque para a gente. Ficou todo mundo assim, "Menina, ela está cansada, ela precisa ir para casa." Porque assim, eles vão até a exaustão, até o uhum, limite dele. E geralmente eles têm uma personalidade muito forte, são agressivos, sem perceber que são agressivos. uhum. Eles entram para a reunião, eles falam o que tem que falar, inclusive tem coisa que parece que só eles têm coragem de falar. E aí eles não entendem quando alguém fala assim: olha, você entrou para aquela reunião, tinha 5 pessoas, né? Duas estão querendo pedir demissão, uma saiu chorando, dois não gostaram que você foi. E ele fica assim: ué, mas não entendi, eu só estava querendo resolver o problema. Sim. Porque eles têm uma personalidade muito forte, mas da mesma forma que ele fala o que tem que falar, ele espera isso de você. E geralmente a gente fica com tanto medo, porque ele tem personalidade forte, e se tiver que gritar, grita, se tiver que falar, fala. E aí a gente fica assim, não, então, tá acontecendo tal problema assim, assim, eu não vou nem falar nada com ele, porque eu, né, não quero deixar ele nervoso. Dica: como lidar com o chefe controlador, né? Já dando um spoiler. Aham. Fala com ele. Fala com ele porque eu vi isso algumas vezes. Esse tipo de chefe, ele gosta de saber o que está acontecendo. Ele pode até ficar nervoso na hora. Daqui a pouco ele está bem de novo. Agora, se ele sonhar que você está escondendo alguma coisa dele, eu tive uma chefe com esse perfil que quando ela descobria que estava acontecendo alguma coisa e ela não estava sabendo, ela olhava na cara da pessoa e perguntava: e o que mais você está me escondendo? Porque eles são assim, eles gostam de saber tudo o que está acontecendo. Então, por mais que a imagem e eles são assim, tá? Eles têm uma personalidade forte a ponto de chegar sorrindo, sabe? Tá tudo bem. E eu tive uma chefe, inclusive, teve um dia muito engraçado. Ela chegou presenteando a gente. Acho que era Natal, não sei. Ela Aham. chegou dando um batom para cada funcionária. E deu presente, abraçou, tal, não sei o quê. Na hora que ela perguntou de um determinado assunto e não estava resolvido, e era um assunto meio grave, tinha que ser resolvido,
ela ameaçou, ela falou assim: será possível que eu vou ter que demitir todo mundo? E saiu da sala. E daqui a pouco ela voltou rindo. E eles são assim, Uhum. porque eles são tratores para o trabalho, eles querem resolver o problema. Eles não são de mimimi, sabe? Ah, vamos tomar um cafezinho aqui antes para, né? Não, eles querem resolver o Sim, problema. sim. Não tem Eles são nada mais de, assim, né? sabe? Resolvemos, agora a gente toma um café. Não vem tomar café antes de resolver Exa- o problema. Resolve? Exatamente, exatamente. E eles têm essa energia de resolver problemas e são, como o próprio Leandro falou, controladores. Mas por que controladores? Porque conforme eu até falei com um colega meu, é chato, entre aspas, falar isso, sim, mas eu falei para ele, cara, você pode e deve decidir as coisas sozinho. Porém, leve tudo para a chefe, com um perfil controlador. Porque ela precisa saber que ela participou da decisão. Se ela sonhar que tomar uma decisão sem ela estar envolvida, ela pode não interpretar isso muito bem, até questionar, mas por que não me envolveram? Né? O que aconteceu? Sabe? Uhum. Então, nesse sentido que a gente fala até que eles são controladores, tá? E são bons para resolver problemas. Eles são Sim. muito bons. Eu trabalhei com um chefe, assim, ele não era chefe direto meu, mas ele trabalhava num outro setor, né? E nessa época, eu trabalhava num setor que dá suporte aos outros, que é o da qualidade. Então, a gente precisava chegar no setor dele fazendo alguns checklists. E a gente detectou que precisava consertar uma escada. Primeiro, ele esbravejou, falou que a fábrica estava cheia de problema e a gente implicando com a escada dele. Aí o funcionário que fez esse checklist saiu até meio, né? Ai, meu Deus do céu. E aí, eu registro ou não registro? Eu falei, registra. No dia seguinte, voltamos lá, o que que ele estava fazendo? Consertando a escada. Uhum. Porque é o jeito deles. É o jeito deles. Eles têm essa personalidade forte, que às vezes eles nem percebem, mas eles querem resolver o problema. Eles Sim, querem, sabe? E você, Leandro, eu estou falando aqui, né, porque eu tive muito chefe controlador. sim. Você tem Gente, muita história parece para frente. que. Não, fábrica, principalmente frigorífico, ama promover pessoas com esse perfil para liderança, principalmente em termos de produção. Exatamente porque é um perfil que, se tiver que trabalhar de domingo a domingo, trabalha, eles têm energia corporal para isso. Se tiver que mandar fazer alguma coisa, eles mandam. Se tiver que levar uma bordoada do líder acima, eles levam e tá tudo bem, sabe? Não é uma coisa que magoa eles pessoalmente. Então, é um perfil que a gente vê muito em liderança de fábrica. Mas e você, Leandro? Me conta as suas experiências com liderança, com seus atendimentos também. Uhum. Sim, atendimentos, a vivência como um todo, né? E eu tenho eu gosto muito dos 8, né? Eu não tenho muito problema, até falo, né? A gente geralmente tem chefes com quem a gente tem mais problema. Eu nunca tive muito chefe 8, muito chefe confrontador, né? Eu nunca tive muito chefe confrontador porque eu nunca tive muito problema com isso, né? Eles têm realmente uma energia muito resolutiva, que é muito boa, e eles têm uma energia muito da verdade, como você trouxe, né? Só estou enfatizando alguns pontos importantes. Eles gostam de sinceridade. Seja sincero com eles. Esse eu acho que é um dos pontos principais. Como lidar com o chefe confrontador. Seja sincero. Outro ponto que a Bárbara trouxe, só ressaltando aqui, eles são esses tratores todos, então assim, eles querem resolver o problema. Ele não tá bravo com você. Ele quer resolver o problema e vamos resolver o problema, acabou. É só isso. Ele tem aquela energia, porque na hora que você quer resolver o problema, você tem que ter uma energia ali forte, né? Ele chega com energia forte, vem com impacto, resolve o problema, depois vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Então, esse é um ponto bem importante. Saiba que se ele, né, ser rude contigo, não é com você o problema. Ele quer resolver ali o problema e depois de 5 minutos, né, não demora nem 5 minutos, ele vai estar a pessoa mais tranquila contigo porque o problema acabou. Muitas vezes, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito com os confrontadores. Ele confronta o problema e resolve ele.
A gente que fica segurando o problema com medo de resolver e não resolve, e daí aquele problema fica só piorando e matutando na cabeça e fica aquela coisa enorme. Ele vai e resolve, daí não tem problema, não vai ter treta contigo, não tem, resolveu, já foi falado o que precisava, já foi feito o que precisava. Esses são pontos importantes. Alguns pontos aqui que são importantes trazer é que realmente eles são muito defensores também. Então, os confrontadores vão confrontar quem precisar para defender sua equipe, para defender os seus. Então, ali na equipe, ele vai ser, às vezes, meio duro e tal, mas ele pode ter certeza que ele está ali por vocês. Ele faz até isso, né? Essa força toda, de certa forma, ele até sente que ele está querendo ajudar vocês, né? Opa, ó, eu tô sendo forte porque a vida precisa, né? A vida faz a gente ser forte, então vou até dar umas porradas aqui para você aprender a ser forte. Mas é com amor, assim, ele não vai fazer isso com má intenção. E você vai ver que ele vai defender a equipe. Ele vai fazer tudo que é possível para defender quem está ali, né, abaixo dele, quem são os subordinados dele. Então, é uma energia, assim, que ela dá um medo. Realmente são chefes, assim, que eu acho que muita gente tem medo, né? Gente do céu, né? Aquele chefe lá que você vai ser engolido por ele. Mas pode ter certeza que o que eles mais querem é resolver o problema e realmente eles quase nunca vão levar alguma coisa para o lado pessoal. É, a questão a ser resolvida é o problema, não é uma coisa assim pessoal. Acho que esses são alguns pontos importantes. Falei um pouco menos, mas enfatizando aqui os pontos principais. Não sei, a Bárbara teve muita vivência. Queria saber se tem mais alguma coisa aí que você lembrou, alguma coisa para falar agora. Sim, inclusive o como lidar, eu posso reproduzir aqui o que que eu falei com um rapaz quando eu saí de uma fábrica, porque eu queria sair mesmo, mas não por problema com a chefia, nada, era uma chefe com esse perfil, muito boa, inclusive ela gostava de mim, eu gostava dela, mas eu ia trocar de cidade, contratamos alguém de fora e aí eu dei algumas dicas para ele que eu posso reproduzir aqui para você que trabalha com uma liderança assim. Eu falei para ele, olha, primeiro, não leva nada para o lado pessoal, é o jeito dela, é o jeito desse tipo de liderança. Você vai ver que ela vai chegar simpática, vai ver algum problema, vai esbravejar, daqui a pouco está rindo de novo, porque ela quer resolver o problema. Segundo, se prepare para ser testado. Ah, como assim? Porque ele quer saber se você é forte ou se você é fraco. E ele vai te respeitar se você for forte. Porque se você vai trabalhar para um perfil desse, ele precisa entender que você tem força. Ele não Uhum, quer um banana na equipe dele, que é esse o termo. Então, ele vai te testar para ver se você tem força. E se você passar no teste, beleza, daqui a pouco muda o tratamento, é só um teste mesmo, sabe? Não é que vai ser assim para sempre. Pode ser que de vez em quando ele te teste, só que você tem que entender que é um teste que daqui a pouco passa. uhum, E também não esconder nada, falar tudo. Outra coisa, não ser aquela pessoa extremamente dependente, porque senão você vai passar uma imagem assim, ué, mas não está dando conta de fazer, de resolver, então você não serve para minha equipe. Mas ao mesmo tempo que você deve resolver, você deve levar as coisas para esse tipo de liderança, para ele participar da decisão. Sabe, você pode tomar suas próprias decisões e perguntar: e aí, o que que você acha? Tá bom assim? Tem algo a acrescentar? Porque aí você não passa nem imagem de fraco e nem uma imagem de que não está consultando esse líder, porque ele gosta de dar por dentro de tudo. Porque na uhum, hora que dá um problema, que ele não estava por dentro do que estava acontecendo, aí é problema, sabe? uhum, Então, são algumas dicas que eu passo e seja sincero, sabe? É o tipo da liderança que você não precisa medir palavra, eles nem gostam, eles não gostam de pessoa que faz rodeio, sabe? Aquela pessoa que rodeia muito para falar e que fala uma coisa, mas queria falar outra, ou vai embora sem falar, não. Eles gostam de pessoa que chega e fala,
sabe? E de verdade, dependendo do seu perfil, você pode levar muito para o pessoal as coisas que essa liderança fala, né? Não leve, está querendo resolver o problema. Então, são as dicas que eu dou. Sim, muito bom mesmo. E trazendo aqui, né, eu gosto de trazer aquele como lidar entendendo. Muitas vezes a gente precisa aprender a lidar entendendo essa pessoa. A gente já está trazendo aqui, né, um entendimento. É legal a gente entender também que existe nessa personalidade uma sensação de que não se pode ser fraco. No fundo, ele tem algum trauma ali, né? Geralmente ele tem algum trauma de que alguma vez ele sofreu algo, que ele sentiu que ele foi fraco, e aquilo traumatizou muito ele. Então, muitas vezes ele tem essa força toda porque ele já percebeu como foi ruim ser fraco alguma vez na vida. Então, esse ponto de empatia é bem importante para a gente aprender a lidar com essa personalidade. Aqui, como a gente sempre fala em todos os vídeos, né? Não dá para detalhar muito, então, assim, teria que ter um vídeo aqui só para falar da infância, da personalidade. A gente vai ter tudo isso na nossa escola, mas não dá para falar tudo aqui. Mas entenda, né? Pelo menos nessa pílula que a gente está trazendo, entenda que existe uma história que faz ele ser assim. E, de certa forma, existem realmente muitas qualidades, que é uma resolutividade que é muito admirável. Então, assim, é importante a gente entender que ela tem aquela história e ela tem qualidades. É importante entender também que muitas vezes nada é por acaso, e se você está com um chefe assim, a vida está te convidando a algumas coisas. Você está sendo convidado a ser mais forte. Como a gente falou, o chefe confrontador, ele não gosta de pessoas fracas, ele quer fazer as pessoas serem fortes, até porque é o jeito dele de ajudar as pessoas. Opa, ser fraco é ruim, então vou te ensinar a ser mais forte. Se você está tendo um chefe confrontador na sua frente, é porque você está sendo convidado a isso, a ser mais forte. Ou, às vezes, né, esse pode ser um caminho. Às vezes, se você pensa, nossa, eu já sou forte demais. Então, talvez você está se conectando justamente por ser forte também. E daí você está tendo um espelho ali. E, às vezes, agora está na hora de você fazer o que o confrontador tem que fazer. Opa, soltar um pouco e abrir o coração, né? Trazer uma leveza. Porque os chefes, assim, com esse perfil, eles têm um coração enorme. É que eles estão ali querendo ensinar pela força, mas o caminho deles é de ir mais para o coração e trazer um acolhimento maior. Então, talvez você também esteja sendo convidado a trazer mais esse lado acolhedor. Importante você dar uma olhada e ver, será que eu estou precisando da energia dele ou será que eu tenho muito da energia dele e estou precisando soltar um pouco as armaduras, né? Esses são alguns pontos que eu vejo que são importantes para a gente poder trabalhar. E se você quiser saber mais, vem com a gente. Vou dar espaço aqui para a Bárbara, daqui a pouco eu falo de novo mais um pouco. Bárbara, o que você traz aí para a gente? Continuando esse assunto. Não, e lembrando, né, Leandro, que assim, igual você falou, essa pessoa tem essa personalidade por um trauma de infância. E quanto pior o trauma, mais agressiva essa pessoa, né? Não é à toa que um chefe confrontador não é igual ao outro. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas tem um aqui que é mais tranquilo e tem outro que é mais difícil de lidar. Aí você vai ver a história de vida dele, que foi pesada, sabe? Então, ter esse olhar de empatia, estamos todos trabalhando para dar resultado, então, sabe, sem, né, claro, todo mundo tem que ser respeitado, mas sem mimimi, né? Até porque esse tipo de chefe não gosta de mimimi, ele fica nervoso. E, mas, cara, quer desenvolver a empatia, né? A empatia de entender que a pessoa é do jeito que ela é, vem para nossa escola, né? Porque a educação continuada, né? Não é você fazer um curso e aprender e é isso aí, eu nasci assim, vou morrer assim, meu chefe é assim. Não, tem solução. Talvez você está vendo esse vídeo e está falando, cara, eu acho que eu sou essa pessoa. Tem como me melhorar, manter o que eu já tenho de bom e melhorar aquilo que me incomoda? Tem. Vem para a nossa escola porque enneagrama,
estudo das personalidades, estudo dos tipos psicológicos. Isso tudo é para a gente se melhorar como pessoa, para a gente e para os outros. E esse é um dos nossos objetivos, com essa educação continuada. Certo, Leandro? Fala um pouquinho aí da nossa escola. Exatamente, né? Eu te convido mesmo a vir para a nossa escola, porque a gente está trazendo aqui tudo, todos esses conhecimentos, esses vários vídeos que a gente está fazendo, ele vem do Enneagrama. E talvez você não conheça a ferramenta, mas é justamente isso que a gente está te oferecendo. Aprenda, né? Venha com a gente, perceba quanta riqueza ela tem. E o Enneagrama ele é muito complexo, por isso que a gente vai fazendo vários vídeos, falando de várias facetas dele, porque ele está aqui, ao mesmo tempo que ele é complexo, a gente está aqui para trazer uma simplicidade e fazer você entender na prática como lidar com perfis diferentes de personalidade. E é muito legal a gente perceber que a diferença entre as pessoas é estrutural. A diferença das pessoas não é só assim, ah, aqui é mais bravo, ah, esse aqui é mais tranquilo. Não é algo tão simples, é uma estrutura ali, existe algo muito forte em cada pessoa e isso faz com que elas sejam muito diferentes. Não é só que um tem mais raiva e o outro é mais tranquilo, não é só assim, ah, não, é só equilibrar. Não, não é só equilibrar, existem várias questões profundas que precisam ser trabalhadas, né? E a gente precisa aprender a lidar com cada um, até porque eu vejo que essa é a melhor forma da gente se desenvolver. Quando a gente fala de autoconhecimento, olhar para a gente tende a ser um desafio. Tende a ser um desafio olhar para si. E muito do que acontece é o quê? A gente vai olhando para as outras pessoas, a gente vai olhando para as nossas relações e elas vão ensinando para a gente. Então, se você tem um confrontador perto de você, opa, o que você tem para aprender com esse confrontador? Será que você está, né, às vezes objetivo demais, agressivo demais, ou será que está faltando isso para você? E é justamente por isso que ele está aí, para você perceber as qualidades dele. Então, o Enneagrama ele traz muita riqueza e a gente quer trazer essa ferramenta para você se desenvolver mais, para você conhecer mais os outros, realmente melhorar suas relações, não só melhorar as relações, tá? Mas melhorando relação, a gente melhora tudo. A gente melhora o dinheiro, melhora no amor, na profissão, melhora em tudo. Então, vem com a gente, porque a gente realmente quer trazer para você uma forma de você se desenvolver e ter uma vida melhor. Vem com a gente. Vem com a gente.